Olá, muito boa noite para todo mundo que está aqui acompanhando a gente em mais uma live. Hoje eu tenho prazer em fazer mais uma live com a Bianca. Hoje nós vamos falar sobre como é o cliente de cada perfil de comunicação. Vou colocar aqui para a gente fixar o comentário. Cliente de cada perfil. Bianca já entrou aqui. Vou aceitar o pedido, enquanto eu continuo colocando o comentário fixo com o nosso tema. Ei, Bianca. Oi, Bela. Tudo bem? Tudo bom? Oi, pessoal. Boa noite. Estou colocando aqui o comentário fixo com o nosso tema. Só um minuto. Ótimo. Tá. Repetindo o nosso tema para quem acabou de chegar. Como é cada cliente de acordo com o seu perfil de comunicação? A gente vai conversar hoje sobre como cada cliente se comporta. A gente vai recapitular alguns conceitos que a gente falou na última live que eu e a Bela fizemos por aqui. Incluir novas informações, novas ferramentas. Exatamente. Se você não viu a última live, é uma live que está muito rica com esse conteúdo sobre os perfis de comunicação. Nós falamos lá sobre os 4 perfis. Vou relembrar aqui bem rápido, assim, porque hoje nós vamos focar no perfil do cliente, o cliente de cada perfil. Os perfis que nós falamos na última live, tá aqui no nosso IGTV. Corre lá e assiste. São analítico, pragmático, afável e expressivo. Dentro desses 4 perfis existem os mais racionais e os mais objetivos, e os menos racionais e os menos objetivos. O analítico, eu vou fazer um resumo breve aqui, viu? Só para pincelar mesmo que todo esse conteúdo tá lá na outra live. O analítico é aquele perfil mais racional e menos objetivo. O pragmático é aquele perfil mais racional e mais objetivo. O afável é o perfil mais emocional e mais detalhista. E o expressivo é o mais emocional e mais objetivo. Baseado nisso, hoje nós vamos focar em como melhorar a experiência do seu cliente, sabendo qual que é o perfil dele. Quando nós vamos adquirir alguma coisa, quando nós vamos comprar algum serviço, nós expressamos um perfil de comunicação. E a partir do momento que a gente pode detectar esse perfil de comunicação, por que não a gente não falar aqui de alternativas, né? De opções de como lidar melhor com esse cliente e como proporcionar a ele uma ótima experiência, uma experiência que marque, uma experiência que gere conexão. Não é isso, Bianca? Isso aí, Bela. Então já vamos começar a falar sobre o primeiro perfil de comunicação, que é o analítico, e como que o cliente que tem esse perfil de comunicação, como ele se comporta e como as empresas podem adequar a sua comunicação para criar uma conexão mais genuína com esse cliente. Os clientes que são analíticos, eles vão efetuar uma compra num prazo maior para tomar a decisão, porque ele precisa de dados, fatos. Ele precisa ver que aquele produto ou serviço que ele está contratando, ele já teve resultados anteriores em relação a um outro cliente. Então, é muito comum esse tipo de cliente, o cliente analítico, ele pedir opinião no círculo de amizade dele para falar assim, olha, conhece aquela empresa, ela é boa, já comprou, funcionou com você, qual foi o prazo de entrega? Então, ele vai perguntar isso antes. Ele chega na loja para comprar um produto fisicamente, ele vai querer ver as opções disponíveis. Se é um calçado, vai querer experimentar. Se é um bolo, vai querer apalpar para ver se o bolo de fato está na textura que ele está esperando. E quais são as ferramentas que as empresas, sejam prestadoras de serviço ou que vendem produtos, podem utilizar para se conectar com esse cliente? É importante que você passe para esse cliente todas as informações que ele solicite. Então, valor, o orçamento completo, qual a previsão de chegada. Até com a gente, é muito comum a gente construir um projeto de forma individualizada para cada cliente. O cliente que é analítico, ele gosta de participar da construção de cada etapa. Então, ele gosta de opinar, ele gosta de saber como que está o andamento do projeto, se está no início, está no meio, como que está sendo a reação da equipe. Então, para ele, o feedback constante e pontual é importante, não basta só lá na entrega. Ele gosta dessa atenção.
Outro ponto, uma ferramenta que eu considero muito importante para os clientes que são analíticos, é o storytelling, que é a narrativa. Então, quando você contextualiza o produto ou o serviço para esse tipo de cliente, para ele faz muito sentido. Eu tenho um exemplo, que é mais uma vez o meu namorado, que é o analítico, né? Então, ele, como cliente analítico, ele é daquele que já chega, ou como paciente analítico, no caso da prestação de um serviço médico, por exemplo, ele já chega para consulta médica com todo o histórico de exames que ele já fez, ele já sabe, já até estudou antes a possível indicação clínica que ele tem. Então, esse tipo de cliente, ele tem muito conhecimento sobre aquilo que ele está comprando. Ele não é um cliente leigo, porque ele pesquisa antes. Você vai comprar um tênis. E aí, eu lembro de ter ido comprar um tênis uma vez, o vendedor explicou que o tênis da Nike, enfim, ele ficava em determinada posição na loja, justamente por ser um tênis, no quesito corrida, que ele proporcionava uma performance melhor que os outros. Então, é como se fosse uma ordem de custo-benefício, digamos assim. Uhum. E é isso, para ele, conectou na hora. Falou, não, então é esse tênis aqui que ele fica, por isso. Um dado e super já específico, né? Exatamente. Que para um pragmático, que a Bela já vai falar na sequência, seria irrelevante. Exatamente. Para o analítico, não. É super importante. Ele faz questão que aquela compra dele, ela tenha o melhor custo-benefício possível. Esse é o foco desse tipo de cliente quando ele está procurando um produto ou um serviço. Exatamente. O pragmático, que eu já introduzi, né, Bela? Isso. É o oposto. É o oposto. O analítico, então, a dica, você vai perceber que ele é analítico como? Você vai perceber que ele vai chegar perguntando dados, fatos, ele vai querer ir além, às vezes ele vai parar na conversa e vai ficar pensando, às vezes ele vai querer perguntar para alguém no meio do atendimento, né? Ele vai querer parar o atendimento para perguntar para alguém. Então, a dica é ir além. É o que você falou mesmo. Forneça dados e fatos. Forneça tudo o que você tiver. É aí que está na hora de você explorar o seu conhecimento sobre o produto ou serviço. Porque é isso que a pessoa vai gostar. É isso que o analítico vai gostar. E o pragmático... A Fê falou aqui que o Guto é analítico. Então, temos mais parceiros analíticos aqui também. Temos mais parceiros analíticos. O bom é que o analítico ele sempre faz uma compra muito segura de si, né? Para ele errar é assim, dificílimo. Diferente do pragmático. Não que o pragmático não faça boas escolhas. Mas o pragmático, ele é aquele cliente que vai chegar na loja, vai, quantos tênis? Pá, ele vai pedir pouquíssimas informações, ele não quer informações. Se ele quiser informações, são informações voltadas para o resultado, né? Ou do serviço, ou do produto. Esse produto aqui melhora a sua produtividade em tanto. Pá, isso para ele já basta. Ele não é uma pessoa que vai ficar rendendo muito dentro da loja, ele entra na loja para comprar. Ele entra, eu quero isso, e muitas vezes se você render muito, vai até irritar ele, é até engraçado, né? Porque a estratégia para lidar com o pragmático, então, é você pegar um dado estratégico, assim. Se eu vendo um tênis, por exemplo, que foi o caso que você trouxe, qual vai ser a minha estratégia para lidar com aquela pessoa que eu estou sentindo que não quer tantas informações? Que eu tô sentindo que ela já pesquisou na internet, que é o perfil do pragmático. O pragmático, ele já pesquisou, ele não precisa perguntar nada para ninguém. Ele já sabe, não vai acrescentar muito o que o vendedor vai falar. Então, é focar em resultados. E o outro é ser estratégico. O ser estratégico aqui quer dizer, se você tem alguma informação que seja determinante daquele produto ou do serviço e que a pessoa não está querendo ouvir muito, foca naquela informação. Foca naquilo naquilo que o pragmático está perguntando. E se ele não perguntar e você vai dar alguma informação sobre o produto, dê uma informação super estratégica. Porque ele não vai querer render. E focando nessa informação estratégica e em resultado, ele vai se sentir satisfeito. Ele vai sentir que aquele atendimento ali é sensacional. Porque a gente também não pode achar que um atendimento sensacional é aquele que eu vou falar tudo o que eu sei para todo mundo. Um pragmático, você não vai estar agradando fazendo isso. Com o pragmático, seja pragmático, tenha uma comunicação pragmática e assim você vai gerar a conexão que ele precisa e que é suficiente para ele. E assim, vamos continuar. Esse é o perfil pragmático. O afável, Bianca, o que você tem para nos dizer do cliente afável? Já antes de entrar no afável, Bela, vou só complementar como eu vejo o pragmático. A percepção que eu tenho do pragmático no momento do atendimento é que ele é um cliente que ele conduz o atendimento. Porque ele já te direciona, se você está com o olhar atento, para o que é importante para ele. Então, uma empresa que tem um script muito bem definido e que ela segue esse script do início ao fim com qualquer cliente,
ela corre o risco de, com um cliente pragmático, ela frustrar a expectativa. Ao invés Exatamente. de cantar, ele vai sair assim, poxa, mas eu queria... Ah, a pessoa me apresentou todos os produtos, sendo que eu já tinha falado que eu queria era um produto específico, não precisa me apresentar todos. É uma loja de vestido. Vai no vestido de festa azul, não precisa mostrar o rosa, mostrar o amarelo, porque o pragmático ele já é mais decidido na hora da compra. Se quer um bolo recheado, não vale a pena mostrar todos os de café, por exemplo, os bolos tradicionais, porque ele quer o bolo recheado. Então ele é mais objetivo. A Mariana até falou aqui, ó, o pragmático é isso, morre de preguiça de ouvir o outro. Exatamente, eu já estou decidida, você não vai me convencer, eu já sei o que eu quero, então é exatamente isso. Te interrompi, pode continuar. E a Mariana fez outro comentário aqui, que é difícil, é desafiador, assim, para uma pessoa que está no atendimento que é pragmática atender um cliente analítico e vice-versa. Sensacional. Porque às vezes um está ali muito direto e o outro precisando de mais informações. Então é fazer essa adequação. O Kelber falou. No que nós demos... Sou pragmático. Ai, desculpa. Mas uso muito da empatia para ouvir o atendente ali. Ótimo, é isso. Maravilhoso. Bela, te interrompi. Que é muito das dicas que nós demos na outra live sobre o aumento da sua capacidade de comunicativa com um perfil que é diferente do seu, né? Se você é analítico e vai atender um pragmático, tente ser o mais objetivo possível, por mais que aquilo te incomode. A princípio, isso vai te incomodar muito, você vai sentir que não está dando dados suficientes. Mas é lembrar, eu sou analítico, a pessoa pragmática, isso que eu tô querendo dar para ela não vai suprir. Eu não vou conseguir gerar a conexão que eu preciso, eu não vou dar uma boa experiência para ele, porque o que é bom para mim é diferente do que é bom para ele. O que é suficiente para mim é diferente do que é suficiente para ele. Então, essa é uma perspectiva muito interessante. Aí eu gostei muito do comentário do Kelber nesse sentido, porque essa é a realidade. Para você gerar uma experiência, para que o cliente goste do seu atendimento, é essencial que você entenda o perfil daquele cliente, que você tenha empatia e que você entenda que a forma de agradar vai ser diferente. E agir Exatamente, Bela. E por isso as estratégias não podem ser as mesmas, já que as pessoas possuem perfis diferentes. A Fernanda falou, para o pragmático, então, não precisa contar uma história sobre o produto. Não, o storytelling ele não vai funcionar da mesma forma com o pragmático como ele funciona com o analítico ou com outros perfis. Para o pragmático vai ser um excesso de informação, uma perda de tempo que no momento ele não está disposto, não é isso que ele está buscando ali. O sentimento que vai definir é preguiça, né? Nossa, que preguiça. Exatamente. Esse vendedor que não para de falar. Eu não quero saber disso. Eu não quero saber de onde veio. Eu não quero saber. Eu já sei. Eu já li na internet, né? Não me interessa o que você está falando. É mais ou menos isso. O Eduardo até perguntou, tem algum perfil de cliente mais desafiador para executar uma venda? Ótima pergunta. Muito bom. Na realidade, não existe o bom nem o ruim, né? O que existe é a dificuldade de diferenças de perfis de comunicação. Se eu sou um vendedor que sou analítico, como eu disse anteriormente, e vou atender um pragmático, para mim realmente vai ser mais difícil. Para mim, que sou analítico, vai ser mais fácil eu atender um cliente que é analítico. Então, essa dificuldade e essa facilidade se encontra no encontro de perfis. Se eu atendo uma pessoa com o mesmo perfil que eu, vai ser super confortável atender aquela pessoa. Mas é no desconforto que a gente vai gerar a diferença. É onde eu vou sair da minha zona de conforto para fazer alguma coisa para conquistar aquela pessoa que tem um perfil diferente do meu. Aí que se encontra a dificuldade. Complementando a sua resposta, Bela, o desafio para mim não está no perfil que o cliente tem. Está em identificar qual é o perfil dele, seja qual for. Independente de qual seja o perfil, o desafio é identificar esse perfil e adequar a minha comunicação. Uma ferramenta que ajuda muito na identificação do perfil é quando, se a sua comunicação ela está funcionando e está gerando conexão, é a expressão facial do outro. Se você está dando detalhes, muitos detalhes, contando minuciosamente sobre o produto ou serviço, e a pessoa está ali, você percebe que o olhar está atento e ela está concordando e perguntando mais, é porque está fazendo sentido para ele aquela explicação. Se você começa a falar muito e percebe que a pessoa já está acelerada, desviou o olhar, está com foco em outra coisa, mexeu no celular, demonstrando ansiedade e pressa, então você percebe que a sua comunicação não está sendo efetiva para aquele perfil de cliente. E com o tempo isso vai ficando cada vez mais fácil, né, Bianca? Assim, é muito engraçado o uso dessa ferramenta, até na 2.1 mesmo. A gente já percebe os perfis dos nossos clientes, assim, às vezes numa fala do cliente a gente já fala, esse aí é analítico, esse aí é pragmático.
não com um olhar de julgamento, mas com um olhar de definir como eu vou agradar esse cliente, como eu vou melhorar a experiência desse cliente. E isso é tudo com prática. A partir do momento que você pega essa teoria e começa a aplicar, com uma semana que você estiver aplicando, você vai ver que já vai ficar mais fácil de perceber o perfil do cliente, mas realmente é um desafio. Aí que está o ponto do desafio, da dificuldade nesse sentido, né? De Exatamente. o perfil do outro. Quando a gente estiver finalizando a live, a gente pode compartilhar mais ferramentas, dicas de como fazer essa identificação, Bela. Boa ideia. Entrando no perfil afável, que é o perfil mais voltado para a emoção. Como é que o cliente do perfil afável ele se comporta? Como que você vai perceber esse cliente? O cliente do perfil que tem o perfil de comunicação afável, ele, por tomar decisão voltado para a emoção, então para ele tudo que tem conexão com pessoas faz muito sentido. Então uma pergunta muito comum do cliente afável no restaurante, por exemplo, é virar para o garçom e falar assim: se você fosse comer um prato específico aqui, qual que você pediria? Porque ele já cria conexão. Nossa, esse prato gera tal memória nesse garçom, então é um prato bom, eu vou seguir a indicação dele. Ou qual que é o prato mais vendido no seu restaurante? É muito típico de pessoas que têm o perfil de comunicação afável. Para ele, esse é o dado importante. Não necessariamente o valor, quanto aquilo agregou, não, mas quais pessoas gostaram disso aqui que eu também quero consumir. E aí, como que eu encanto esse cliente que tem o perfil de comunicação afável? A pessoa que tem esse perfil de comunicação, ela já é naturalmente mais sorridente, mais receptiva. Então é importante que o atendimento... Né? Isso, exato. Então é importante que o atendimento dela também se ajuste para ser assim. Então receber com muito bom dia, muito boa tarde, sorriso no rosto, seja bem-vinda, sente-se aqui. As cartinhas, que hoje em dia está sendo muito utilizado para a experiência do cliente, né? As cartas escritas à mão, que as empresas mandam pelo delivery, manda ali um feliz aniversário. Para o afável, isso assim, gera um encantamento, uma conexão, que sempre que ele vê uma empresa que faz esse tipo de ação, ele vai associar com a primeira empresa que fez isso para ele. Então, nossa, no meu aniversário, no ano passado, eu lembro que o restaurante X cantou parabéns para mim, mandou uma carta com o meu nome. Isso gera muita conexão com o cliente do perfil, que tem o perfil afável de comunicação. A minha mãe, ela, sendo cliente, ela é bem afável, assim. Se você entrar na loja e tratar ela bem, falar, nossa, que linda sua filha, ou criar alguma conexão assim, ela já fica assim, nossa, sabe? Outro dia ela pediu no iFood e veio um recadinho lindo, falando que quando tudo isso acabar, nós vamos nos abraçar. Aí eu fui lá na casa dela outro dia, fui beber água, o recadinho estava grudado na parede. Então, tipo assim, mais vale o atendimento do que o produto que está sendo vendido ou que o serviço que está sendo fornecido. Para o afável, é muito mais. É aquela pessoa que, nossa, eu não vou entrar nessa loja não, porque se eu não comprar, eu vou gastar a ponta do vendedor. Então, eu não vou entrar. Não. Ela está mais preocupada com o vendedor do que, às vezes, com ela mesma, com a necessidade que ela tem de olhar o preço de um produto, né? Diferente de um pragmático. Pragmático, eu não vou entrar aqui, vou ver, pronto, acabou, saiu, e é isso, entendeu? E a Lili exatamente, falou, amam interações. Exatamente. Corre o risco dele comprar o produto pensando mais no vendedor. Nossa, tadinho desse vendedor. Ele tá aqui me falando há muito tempo. E esse é um cuidado até que o vendedor tem que tomar até para ganhar esse perfil, né, Bianca? Sim. É um risco que o vendedor, por exemplo, que o atendimento corre com a afável, é forçar que ele leve um determinado produto, por ele ter dificuldade em dizer não, é uma característica desse perfil. Ele vai levar pela insistência do outro, mas não vai ficar satisfeito. E ainda não vai ser aquele cliente que, em regra, dá um feedback negativo. Ele vai levar, vai chegar, não gostei, mas ele insistiu muito, fiquei com dó, levei. Exatamente. E depois não vai voltar e não compra de novo. Então, não adianta insistir exaustivamente com a afável, porque você pode gerar um resultado contrário também do que você gostaria. Eu sou afável na comunicação predominantemente. E eu lembro que no meu aniversário, esse caso aconteceu comigo, foi até o Amadiz, comemorei lá, e eles me deram uma carta, me desejando feliz aniversário. Eu tenho guardado até hoje, numa caixinha, a carta que eu recebi de lá. Então, toda vez que eu vejo uma carta de aniversário, gera conexão com essa empresa que fez isso para mim em um outro momento. A Dayana tá falando aqui, como identificar isso numa ligação?
Na ligação, você não tem o suporte da expressão facial. Mas a voz, o tom de voz, a empolgação, a energia que você coloca na voz, que o cliente coloca no caso, ela já te dá indícios se a pessoa está conectada ou não. Então, se você está falando, independente do perfil, e o cliente está, sei, oi, o que você falou? Não entendi. Significa que aquela sua comunicação não está gerando conexão com ele. Então, você vai mudar a sua estratégia para um outro tipo de perfil para criar conexão com esse cliente. Então, pela voz, pela entonação, pela energia que a gente fala na voz, que o cliente, que as pessoas colocam na voz, já é possível fazer essa identificação. Concorda, Bela? Sim, por exemplo, o afável pelo telefone, às vezes ele vai focar muito mais em outras coisas. Você vai ligar, oi fulano, tudo bem? Você me procurou, você está querendo saber sobre o serviço tal, ou enfim, se for outro contexto de produto. E aí o afável vai falar, nossa, que bolo mais lindo! Ai, esse bolo é lindo, esse bolo minha filha ama. Nossa! Ou então se for um tênis, né? Nossa, seja por telefone, ele tá querendo saber uma informação. Oi, boa tarde, como é que você tá? Tudo bem? Entendeu? Você vai conseguir perceber. Às vezes a pessoa tá querendo ser direta demais. Se você tá querendo dar informação e a pessoa tá querendo ser direta demais, você já detecta. Pera aí, um pragmático aqui. Então, isso é com a fluidez da comunicação mesmo, assim. Você não vai descobrir de cara, mas é a capacidade de se adaptar à medida que a comunicação vai acontecendo, né? Às vezes ele vai parecer super pragmático a princípio, e depois você vai ver que não, ele não era pragmático, ele é analítico, então deixa eu mudar a minha estratégia. A sabedoria está exatamente em mudar a estratégia à medida que você vai percebendo o perfil daquele cliente. Não se preocupe em saber o perfil de cara. Nossa, eu vou atender esse telefone, eu preciso saber o perfil para que eu gere uma experiência. Isso não vai acontecer, isso é sobre humano. Você não vai conseguir descobrir aquele perfil. Até recentemente eu achava que meu marido era pragmático. Depois de muito tempo, eu tô assim, gente, você não é pragmático, você é analítico. Então, assim, mesmo nas relações mais profundas, pode demorar um tempo, a pessoa pode variar, ela pode, em um atendimento, ela ser mais pragmática, e em outro atendimento, ela ser mais analítica. Então, é ter essa sensibilidade, tanto por telefone, quanto presencialmente, quanto por Instagram, quanto por e-mail. Tudo isso vai influenciar. Porque hoje em dia o Instagram é a sua loja, né? O cliente que entra ali é como se ele estivesse entrando na sua loja. Se ele te procura querendo muitas informações no Instagram, mesmo que você não dê as informações por lá, mas ele quer suprir algumas dúvidas. Então, em todos os âmbitos, dá para a gente aplicar essa ferramenta e dá para a gente ir adequando à medida que a gente vai sentindo qual que é o perfil do cliente. E isso é contínuo. Sim, ótimo você ter pontuado sobre as redes sociais, Bela, porque é um canal de atendimento hoje em dia, muito comum nas empresas, o WhatsApp, o direct no Instagram. E dá para perceber o perfil do cliente também por mensagem. Se você observar os clientes que são pragmáticos, as pessoas que são pragmáticas, elas têm respostas mais sucintas e objetivas, ainda quando escritas. Então, as frases são mais curtas, são mais direcionadas. A pessoa que é afável, o cliente afável, é aquele que faz uso de emoji, coloca um com vários Hs. Exato. Então, dá para perceber, até pela comunicação escrita, qual que é o perfil. Sim. Eu já vou antecipar uma ferramenta que, para mim, quem está chegando agora pensa assim, tá, mas é muita informação, é muito complexo, são 4 perfis. Qual que é o ponto de partida? Então, comece observando como você se identifica. Se você se identifica com um perfil analítico, afável, pragmático, expressivo, e como você, no dia a dia, gosta de ser tratado, como que faz sentido, qual comunicação faz mais sentido para você. E a partir de você, identificando o seu perfil, fica mais fácil começar a identificar o do outro. É um processo, como a Bela disse no início. Não é assim automático, é uma prática. Você faz o processo de autoconhecimento seu para começar a conhecer o outro. E aí o olhar vai ficando mais apurado para isso. Até porque você só se conecta com o outro quando você consegue se conectar com você mesma, né? Quando você entende suas demandas, quando você entende o seu perfil, quando você entende o que você quer. E aí fica muito mais fácil. Até para você ajudar outras pessoas também. A partir do momento que você tem no seu meio ali pessoas que são, por exemplo, a Bianca é afável. E que eu tiver dúvida, Bianca, tô com uma cliente que é super afável, o que eu faço para agradar ela? Às vezes a ideia fica até melhor, entendeu? Então é interessante Sim. passear por todos esses perfis, perguntar para as pessoas que são, e é uma ferramenta que é extremamente explorável, né? É extremamente, assim,
é infinito a quantidade de possibilidades que a gente tem para conseguir agradar aquele cliente. E aí, tá faltando Exatamente. expressivo, não é isso? Só dar a dica do afável. Aproveitar que Ok. você falou que é infinito. O Eduardo deu uma dica bônus aqui para agradar o cliente afável, para criar conexão com o cliente afável. Falar da família ou terra natal é venda certa com clientes de perfil afável. É certo. Se você fala, eu sou do interior, falou com o afável, nossa, você é de Santa Maria, eu conheço. Pronto, pode vender o que você quiser, porque o afável já se conectou. O expressivo também, um pouco assim, né, Bela? Eu também sou um pouco assim. Assim, eu vario muito entre o afável e o expressivo. Acho que até para compras eu sou mais expressiva. Mas eu adoro um mimo, eu adoro coisas emocionais. Aquilo me prende, assim, de uma forma que não me ganha. Qualquer uma dessas estratégias. O Kelber aqui está falando que acredita que uma estratégia que traciona de forma harmônica em todos os perfis é o uso da consultividade verdadeira para direcionar a comunicação ao que gera real valor para o cliente. Sim, é uma estratégia também, né? Você imaginar uma forma de agradar a todos, assim. É interessante porque isso gera um pouco de regra. E a regra pode ser que não agrade muito a nenhum deles, nenhum dos perfis, né? Você pode agradar ali num nível X, sendo que você poderia estar agradando no nível muito elevado. Mas é uma estratégia também, principalmente para começar, enquanto você está querendo entender os perfis, enquanto você está querendo entender a aplicabilidade dessa melhor experiência de acordo com os perfis de comunicação. Então, é uma boa estratégia também, muito bom que o Kelper falou. A Mariana falou que pragmático só usa ponto final. É verdade, nem vírgula ele usa. E é isso. O Kelber, complementando o que ele disse, a venda consultiva ela é uma ótima ferramenta para você identificar o perfil. Então, é ser um consultor na hora que você está vendendo. Se é uma imobiliária, então, qual a finalidade do seu apartamento? Você tem filho, tem cachorro? Quais são as suas prioridades? Área de lazer, localização? Então, pegar essas informações primeiro para você direcionar a venda e fazer uma venda consultiva e ainda consultiva de acordo com o perfil de comunicação de cada cliente. Vai acrescentando, né? A prática só vai, quando está aberto para essa questão da experiência do cliente, a cada nova ferramenta é uma coisa que você vai aplicando e vai adquirindo prática, e isso vai agregando no seu atendimento e só vai melhorando cada vez mais, com detalhes, né? O que a gente acha que às vezes não faz diferença, mas que faz total diferença. Exatamente. Falando aí então do expressivo, que foi o que faltou. O expressivo é aquele que é mais emocional e que ele é mais prático, ele é mais objetivo. O fato dele ser emocional também, que é o que nós falamos até também na última live, é a questão dele ser expansivo. Ele é uma pessoa que chega e quer encher o lugar, assim. Muitas vezes ele tá indo olhar um tênis, não por causa do tênis, porque em relação à compra ele já tem todos os dados mesmo, assim como o pragmático, que é mais objetivo, né? Então ele chega querendo conversar, dar risada, falar alguma coisa, gerar conexões emocionais também. E aí, a dica que eu dou para você que quer surpreender um expressivo é: tenha paciência. Muitas vezes, se é um pragmático, por exemplo, ou um analítico atendendo um expressivo, não tem muita paciência, porque ele fica fugindo demais, né, do contexto. Por exemplo, se ele entrou numa loja para comprar um tênis, ele muitas vezes ele vai rir do cadastro do tênis, vai fazer uma piadinha, esse tênis aqui, dá para fazer isso e isso. E aí foge do foco da compra. A dica tendo empatia com ele, entendendo ele, entrando nas brincadeiras dele, entrando nas conexões emocionais que ele vai tentar fazer, de entrar às vezes em alguma coisa que não tem nada a ver com a compra, entre e busque ele para trazer dados que sejam essenciais, dados que sejam pontuais. Porque se você vier com storytelling para ele também, não vai funcionar. Ele não vai prestar atenção em nada do que você está falando, por causa de uma falta de praticidade naquilo que está sendo falado, e você não vai ganhar ele. Primeiro porque ele está querendo ali fazer outras coisas. Ele está querendo rir, ele está querendo brincar, ele está querendo se expressar, né? Falar do tênis, falar o que ele achou do tênis. E se você não está dando atenção para isso e está sendo extremamente analítico, ele vai falar: que é um chato, nem quero comprar esse tênis aqui não. Vou para outra loja para achar alguém que seja legal comigo e que me ache legal, entendeu? Então, a dica é ser estratégico, assim como no pragmático, de dar informações pontuais
e às vezes dar essas informações pontuais entre um comentário e outro dele, mesmo que ele não esteja perguntando, assim, que seja leve, sabe? Que você consiga fluir entre conversar e criar conexão com ele, que é extremamente importante, e realizar a venda, ou enfim, se não realizar a venda, que ele consiga ganhar, que você consiga ganhar aquele cliente com essa comunicação. Exatamente, Bela. A Elisa até pontuou aqui muito bem que os expressivos costumam gostar de elogios. Então, se o expressivo, ele tá ali usufruindo vai comprar um vestido, uma roupa, e aí o vendedor ressalta, nossa, ficou muito bom o caimento em você, tá lindo, tá elegante. Para o expressivo, é super positivo. Pode ser que para o pragmático soe como, não sei, um pouco falso. Para o expressivo funciona. Aquilo gera conexão, ele fala, nossa, é isso que eu precisava, dessa afirmação. Eu vou levar. A Elisa falou, adoro quando o vendedor fala que a peça caiu bem. Quase que um gatilho para definir a compra. Agora eu vou comprar, porque ele falou que ficou bom, é isso que eu precisava. E aí, uma outra estratégia disso, Obi, assim como tomar cuidado para o afável, você não exagerar e fazer com que ele faça uma compra com que ele não queria, isso é menos provável de acontecer com o expressivo, porque ele realmente é muito objetivo em relação ao que ele quer. Mas se você também ficar elogiando demais, fazer elogios que não são reais, ele também vai tomar uma certa preguicinha, entendeu? Elogie genuinamente. Veja algo que realmente ficou interessante, se é uma roupa, algo que realmente ficou bonito, ou se a pessoa tá com óculos que você realmente acha bonita, faça um elogio genuíno, o que você autêntico, né? O que você realmente acha. Não invente elogio, porque também fica forçado, né? Assim, nossa, mas você ficou linda. Ele vai perceber, porque o expressivo não é bobo, não. Ele vai falar, espera aí que eu vou para outro lugar, que isso aí não é brincadeira, não. Mas saiba que ele adora. Então, seja pontual, seja estratégico. E elogios são pontos, são dicas que são muito interessantes no atendimento do expressivo. Foi ótima essa colocação, Bela, porque isso serve para todos os perfis. A transparência e a sinceridade no atendimento, ela tem que ser para todos os perfis. A estratégia é para você gerar conexão, que não significa que você não deve ser verdadeiro naquele seu posicionamento, na sua comunicação, porque isso qualquer perfil vai identificar. E aí, ao invés de criar conexão, vai distanciar, porque você sente que aquilo não é verdadeiro, não é genuinamente, não é genuíno, não é honesto. Isso. Uma outra ferramenta que funciona muito como expressivo é tratá-lo com exclusividade e com atendimento personalizado. Exatamente. Fazer com que ele de fato se sinta importante, especial, o cliente mais relevante da sua empresa. Então, tudo que é personalizado para o expressivo, decorar o nome do expressivo, aprender, memorizar o nome do expressivo e chamá-lo pelo nome durante o atendimento, para ele faz muito sentido, cria muita conexão. Mandar uma carta que o nome dele esteja lá em destaque. Exatamente. Falar que aquele produto é exclusivo para ele, foi pensado nele, que aquele serviço foi criado para atender a demanda dele. Isso, para o expressivo, é um ponto que ele considera muito na hora de tomar a decisão de fazer a compra de fato ou não. Exatamente. Numa reunião comercial, por exemplo, se você vai fazer alguma apresentação, colocar o nome dele lá ou colocar o logo da empresa dele lá, isso vai tirar ele do sério, ele vai achar sensacional. Adorei essa dica, Bianca. Exato. A gente pode compartilhar um exemplo nosso na reunião comercial com uma determinada empresa de cerveja, que a gente participou da reunião comercial lá com a cerveja do cliente exposta ali, porque aquilo gera conexão com qualquer cliente, sendo ele expressivo ainda mais. Exatamente. Uma estratégia muito sutil que a Fernanda até utiliza para os clientes expressivos, mas que funciona, se é um serviço que você está indo prestar, uma palestra, um treinamento, uma reunião que você vai encontrar com ele ali presencial, ou mesmo online, usar as roupas que sejam no tom da marca da empresa, do cliente. Isso gera uma conexão, assim, na hora, às vezes é muito sutil, mas em algum momento ele vai falar assim, gente, ela tem uma identificação com a minha marca, que às vezes você nem sabe o porquê, mas foi um detalhe sutil que você teve o cuidado de fazer na hora daquele atendimento, ou da reunião, enfim. Literalmente vestiu a camisa, né? Exatamente. É a sensação. Mais alguma pergunta, gente? Vamos ver aqui. Que demais, adorei essa, a Dayana falou.
Daniela falou muito bom, muito obrigada. bom. Muito obrigada a todo mundo que participou aqui com a gente, que está aqui presente. É a segunda live que eu faço com a Bianca e nossas lives são sempre muito gostosas de fazer. É muito gostoso falar sobre os perfis de comunicação. E mais uma vez, agradecer a todo mundo que participou. Nós vamos deixar a live salva aqui, né, Bianca? Isso. E estamos abertas, Camila, oi, Kemily. Estamos abertas para receber perguntas, sugestões. A gente adora falar sobre esse tema, como vocês perceberam. A gente fala que se deixar até amanhã. É verdade. Então a gente continua esse bate-papo nos nossos canais, nas redes sociais da 21 também. Surgindo novos conteúdos, a gente vem aqui compartilhar, contar para vocês. Se tiver dúvida ao que ficou... As Pode dicas falar, Bela? não se esgotaram nesses 30 minutos de live, então tem mais dica, vamos trocar figurinha, comenta aqui embaixo que a gente vai deixar salvo, comenta a dúvida que você tiver, comenta o perfil de cliente que você é e vamos interagir que esse assunto rende pra caramba. Vamos aprender juntos por aqui. Isso mesmo. Então, um beijo, pessoal. Boa semana. Um beijo a todo mundo. Obrigada, Bela. Beijo. Eu que agradeço mais uma vez. E até a próxima, né? Até.